Vamos falar agora a respeito de uma notícia bombástica que envolve um grande clube de futebol aqui do estado do Piauí. Uma notícia que agora, há poucos minutos, se concretizou, um fato que se concretizou agora há poucos minutos e que nós vamos trazer aqui no Jornal do Piauí com Herbert Henrique. Herbert Henrique, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí, Herbert. Boa tarde, Joelson, telespectadores do Jornal do Piauí. Esta notícia ninguém esperava para os próximos dias, considerando os números, considerando a tabela, considerando os gols, considerando os placares, Herbert Henrique. É uma notícia que realmente monopoliza as atenções da torcida piauiense e principalmente da torcida tricolor, a torcida do River Atlético Clube, que participa do Campeonato Piauiense e também da Copa do Nordeste. O que aconteceu, Herbert? O técnico Valdemar Lemos acaba de ser demitido, acaba de ser dispensado. Não é mais o treinador do River Atlético Clube. Mas esse treinador Valdemar Lemos não é, portanto, mais treinador do River Atlético Clube, porém, Herbert, é o treinador do time que está liderando o Campeonato Piauiense, Herbert. A diretoria tem seus motivos, a imprensa ficou sabendo desses motivos, aliás, a imprensa presenciou isso por ocasião do jogo River e Piauí, quando o River venceu o Piauí pelo placar de 2-0, quando o treinador Valdemar Lemos, em alto e bom som, dentro do vestiário, não dispensou ninguém. Atingiu desde a comissão técnica, os atletas e até a diretoria, após a partida, quando o River foi vitorioso. Mas isso não vem só por conta dessa partida, não. Vem de um mês atrás. As coisas vão acontecendo naturalmente lá no CT Afrânio Nunes. Todo mundo sabe que o River foi vice-campeão brasileiro de futebol da Série D. Imediatamente o River teve que formar um time, não um time, um grande time para a Série C. Só que a diretoria do River sonhou alto, já querendo ascender o time para a Série B do futebol do Brasil. Teve um gasto altíssimo. O presidente Eliseu não mediu esforços e isso gerou o quê? Uma bola de neve, dívidas, dívidas e dívidas. O River não conseguiu acesso para a Série B, pelo contrário, caiu, voltou para a Série D. A diretoria repensou essa situação e adotou para 2017 o quê? Pés no chão, uma política salarial digna. Combinada, né? Com o novo treinador. E condizente com a situação do futebol do estado do Piauí, né? O atleta ia ganhar um piso, todos os atletas, o piso X, né? O que é que ocorreu? Conversaram com o Valdemar Lemos, foi explicado ao Valdemar, o Valdemar entendeu, mas só que a coisa foi andando, semanas, ele começou a cobrar. Foram cobranças dignas de um time de primeira divisão do futebol do Brasil. A diretoria foi insustentável. Aí ficou insustentável e culminou... Vamos fazer o seguinte, com a demissão do treinador. Com a demissão agora, que aconteceu agora há pouco. Aconteceu agora há pouco, está com 20 minutos que isso aconteceu. Tá, vamos então conversar com o presidente do River, Eliseu Aguiar. Está aqui com exclusividade. Vamos aqui, vamos conversar com o presidente do River, Eliseu Aguiar. Presidente, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Presidente, essa situação era inesperada. O time do River vem muito bem no Campeonato Piauiense, com um bom resultado, inclusive na Copa do Nordeste, que empolgou a torcida, o empate lá dentro de Pernambuco. E, de repente, a notícia de que Valdemar Lemos não é mais treinador. Que situação insustentável foi essa que tirou um treinador que vinha fazendo um bom trabalho, pelo menos nos placares mostravam isso? Bom, na realidade, foi um momento atípico dentro do futebol, porque normalmente a gente faz a mudança quando existe uma derrota, o time não vai bem, o treinador não vai mandando bem. Valdemar é um grande treinador, tem feito um grande trabalho no River, mas talvez no calcular o ano passado, quando nós pensamos em até acalmar a torcida tricolor, de trazer um nome que pudesse dar uma expressão e mostrar que nem tudo aquilo que estava sendo dito por parte da imprensa era verdade com relação, parece que o River tinha morrido porque tinha perdido a Série C, tinha se acabado. Nós trouxemos um nome para impactar e, de fato, impactou e com trabalho também. Mas nós fomos muito claros, como disse o Herbert aí, para ele, colocando a realidade do clube, que nós temos uma coluna aqui do ano passado de problemas e temos a realidade deste ano para que não aconteça o mesmo problema do ano passado, não se repita. E nós temos que estar dosando, trabalhando isso em conjunto. E aí, logicamente, houveram algumas exigências por parte do treinador que nós não conseguimos cumprir, mas nunca deixamos de conversar. Algo que falava a respeito de dinheiro, era mais caro, contratação de jogadores? Não, na realidade eram coisas internas que eu não gostaria de externar aqui. Mas assim, ele, por uma visão, ser um treinador de Série A, Série B, realmente tem um nível bom que nos ajudaria muito, se nós tivéssemos uma condição melhor, de ter um crescimento interno. Isso é fato.
Agora, eu viajei, por exemplo, com o time a semana passada, fui a Dourados, de lá fomos para Recife. Nós colocamos, inclusive, uma situação de darmos uma diária a mais para toda a delegação, tanto em Dourados como em Recife. Levamos fisioterapeuta, levamos toda uma condição para que não houvesse uma cobrança com relação ao cansaço dos atletas. E mesmo assim houve o cansaço, porque é natural. Foi uma maratona de viagem que o River fez. São Luís, depois Pico, São Luís, depois Dourados e depois Recife. E fizemos um grande resultado. Então eu estive lá a semana toda e não tínhamos nenhum problema, nenhuma divergência. E nos surpreendeu muito a forma como foi colocada num local que não era para ser colocado, a forma como foi colocado depois de uma vitória, num ambiente que era para ser de festa e se tornou algo virou um clima de tensão muito ruim. Entre ele e os jogadores. Né? Presidente, uma pergunta que não me deixa calar. Geralmente, quando o treinador é demitido e quando se inicia uma temporada, é o treinador que traz os atletas. E o River tem um handicap nessa situação, porque não foi o treinador que trouxe esses atletas. Aliás, ele só trouxe 2 atletas, que eu sei. Foi o zagueiro Kaique e o goleiro Rodolfo, não é isso? Na realidade, Herbert, nós tivemos uma preocupação esse ano de montarmos uma comissão técnica maior, dando autonomia tanto para o diretor de futebol, para entrar nessas negociações, como o gerente de futebol. E esse gerente de futebol foi a Goiânia, inclusive com a comissão que montamos, que é o Lucas, né? E o Thales, que já trabalharam aqui no passado, e eles, juntamente com essa diretoria, montaram realmente um time, um elenco forte. Nós sempre falávamos dentro da nossa fala lá no grupo, era de que nós não tínhamos divisão, nós não poderíamos pensar em comissão, em diretoria e em jogadores. Nós pensamos no grupo, o grupo do River, era o River que estava ali. Então nós temos que respeitar a entidade, né? E é isso que nós estávamos fazendo e estamos fazendo. Já tem nome para substituir? Não, nós não temos porque nós fomos pegos de surpresa. Na realidade, nós não queríamos que isso estivesse acontecendo. Muito pelo contrário, nós estávamos felizes com o professor Valdemar. Se trata de um grande treinador, bom caráter e tudo mais. Mas eu acho que naquele momento do desabafo dele, eu pensei da seguinte forma: ou ele tem uma proposta, ou, na realidade, o ambiente não é bom para o trabalho, né? Porque ele atingiu muito, ele feriu muita gente, a coisa não está exposta, nem eu vou expor, mas, na realidade, nós só temos gratidão por ele. Pelo que fez até aqui, mas a demissão aconteceu agora há pouco. A demissão aconteceu tem 20 minutos, conversei com ele, depois de conversar com parte da minha diretoria, aqueles que eu consegui falar, e também com pessoas do Conselho. Presidente, para tranquilizar a torcida, o River hoje está nas mãos da diretoria. Ou seja, o Valdemar Lemos não leva os jogadores. Não leva. O plantel hoje é do River. O plantel é do River, nós contratamos, inclusive nós não fazemos divisão, nem os jogadores que ele indicou, nós queremos todos, nós queremos manter essa turma e temos certeza que o equilíbrio lá dentro, os jogadores estão blindados, nós estamos focados tanto no estadual como também na Copa do Nordeste, com calma, sem assodamento, nós vamos resolver o problema de quem comandará no futuro o River. Muito obrigado, presidente. Obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Sempre muito bem-vindo aqui no Jornal do Piauí, trazendo essa informação de que Valdemar Lemos não é mais o treinador do River Atlético Clube. Herbert, obrigado pela participação. O River que joga na quarta-feira agora, depois do Carnaval, contra o 4 de julho da cidade de Piripiri, em Teresina, estádio Lindolfo Monteiro, e depois um jogo decisivo contra o Sport, sábado, dia 25, 9 da noite, no estádio municipal. E quem comanda interinamente o River nessas partidas, presidente? O nosso auxiliar técnico, o Lucas, né? Com o gerente de desempenho, que é o Thales, os dois já vão fazendo o trabalho. Nós estamos, inclusive, tentando manter o treinador de goleiro, que é o Jorgeiro, que se trata de um grande profissional, que foi indicado pelo Valdemar, que trabalhou em grandes clubes de primeira divisão e que certamente tem nos ajudado muito e queremos mantê-lo. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, Herbert Henrique, pelas informações trazidas aqui em primeira mão sobre a demissão do treinador Valdemar Lemos da equipe do River Atlético Clube.